Oi, meu nome é Carlos Eduardo e nesse vídeo aqui das oficinas Sinestesia Vision a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos de eletrônica básica e o básico que a gente precisa saber para poder entender como montar circuitos elétricos e trabalhar depois, futuramente, com o Arduino, que é a plataforma que a gente vai utilizar para montar os circuitos e que é muito utilizado na robótica. Eu sou do IFPE Campus Recife e as oficinas de sinestesia como um todo faz parte do grupo Grandes LabGel. Bom, essa é a método que a gente vai ver hoje. Primeiro a gente vai começar com tensão elétrica, passando por corrente, resistência, ver o que são circuitos elétricos, falar um pouquinho da protoboard e alguns componentes básicos que a gente vai estar utilizando durante as oficinas. Vamos lá, começando pela tensão elétrica. A tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, ela é uma grandeza, ou seja, é uma forma de medição que mede exatamente a quantidade de energia necessária para mover uma carga entre dois pontos. Por esse nome diferença de potencial, a gente imagina justamente que existem dois potenciais, e é exatamente esse o conceito da tensão elétrica. Você tem dois pontos e você quer mover uma carga, que aí, tipicamente para a gente vai ser os elétrons, certo? Que tem uma carga negativa, como a gente bem sabe. Então a gente quer pegar essa carga e movimentar de um ponto ao outro. E aí, quanto mais tensão, quanto mais volts a gente tem, significa que a gente está fornecendo mais energia para essa carga se locomover. E aí a gente vê isso, essa unidade de medida em todo dia praticamente, né? A gente diz que a nossa tomada de casa ela tem 220 volts. Então, se for do Sudeste, por exemplo, em São Paulo, em 110, 220 aqui e por aí vai. Uma pilha que a gente usa para botar no controle remoto, aquilo ali é de 1,5 volt. A gente está sempre falando nesses conceitos, só que às vezes a gente não entende muito bem, né? Mas a gente agora sabe que está muito relacionado à quantidade de energia que move uma carga. E aí eu trouxe esse exemplo aqui com a caixa d'águazinha para a gente visualizar melhor. É como se no nosso dia a dia a gente tivesse essa caixa d'água que está numa elevação, né? Ela está alta assim. E aí a gente faz um furo aqui na parte de baixo da água. Da água não, da caixa d'água. E o que é que vai acontecer? Vai cair a água. A água vai começar a escorrer por esse furo. Por quê? Porque a caixa d'água está elevada e por conta dessa altura, ela tem o que a gente chama de uma energia potencial. É uma energia que ela não está manifestada, ou seja, ela está guardada, é como se fosse uma energia guardada, mas quando a gente fura, essa energia potencial se transforma em energia cinética, ou seja, energia do movimento, porque os elétrons começam a cair pela caixa d'água. Os elétrons não, a água começa a cair pela caixa d'água, né? Então a gente tem essa conversão de energia. Com os elétrons é a mesma coisa. A gente tem esse potencial elétrico, que é uma energia guardada, uma energia armazenada, que vai se transformar numa corrente elétrica, que é justamente o conceito que a gente vai ver agora. Uma corrente elétrica é uma grandeza, como eu tinha falado também. Assim como a tensão elétrica, ela também é uma grandeza, mas que mede o fluxo ordenado de elétrons em um condutor por uma unidade de tempo. Então, o que é que acontece? A gente vai ter essa tensão elétrica que vai fazer com que os elétrons, que a gente sabe que são pequenas partículas, elas vão se mover ao longo do fio. Então, a gente tende a dizer que ela se move do positivo para o negativo, do polo positivo para o negativo. Isso que a gente chama de sentido convencional da corrente, porque na prática, os elétrons se movem do negativo para o positivo. Mas para facilitar a vida, a gente diz que se move do positivo para o negativo. E aí, essa unidade que a gente usa é o ampere, mas um ampere a gente vai ver que é muita coisa. Um ampere muita corrente. Então, para a eletrônica em geral, a gente usa os submúltiplos do ampere. Normalmente o miliampere, que é tipo uma milésima parte do ampere, sabe? E aí, com a corrente elétrica, a gente é capaz de fazer muita coisa. Eu acabei deixando esse exemplo da caixa d'água aqui, justamente para lembrar que a água ela escorre pela caixa d'água da mesma forma que os elétrons escorrem pelo... Calma. A água escorre pela caixa d'água da mesma forma que os elétrons escorrem pelo fio. Pronto, é isso. E aí, com esses elétrons fluindo pelos fios, a gente vai ter, por exemplo, conseguir fazer uma lâmpada acender, vai conseguir fazer um motor girar. E é graças a esses efeitos que a gente consegue utilizar a eletrônica para tudo no nosso dia a dia. Vamos lá, resistência elétrica. A resistência elétrica é mais um conceito muito simples, mas que é muito necessário para que a gente consiga trabalhar com a eletricidade. A unidade dela é o ohm, e ela é simplesmente a oposição à passagem da corrente elétrica em um fio, da mesma forma que um semáforo de trânsito causa redução do fluxo dos carros. Então,
A gente tem, talvez nem o semáforo de trânsito seja o melhor efeito, o melhor exemplo, mas, por exemplo, você tem uma pista que é larga e ela afunila no final, né? Tem 3 faixas e vira uma faixa só. O que é que vai acontecer? Você vai ter um fluxo de carros, a mesma quantidade de carros que passa em 3 faixas vai ter que passar em uma faixa. Então, consequentemente, todos os carros vão ter que diminuir a velocidade e passar numa menor quantidade para poder passarem todos por aquela única faixa, né? É a mesma coisa que acontece com a corrente elétrica. Quando a gente coloca um resistor, ele se opõe à passagem dessa corrente no condutor, no fio, qualquer que seja. E aí, quanto maior essa resistência, maior os ohms dessa minha resistência, vamos dizer assim. E aí a gente tem um componente específico na eletrônica, na elétrica, para gerar resistência, que é o chamado de resistor. Cuidado, resistência é diferente de resistor. Resistência é o conceito, é a grandeza. Resistor é o componente que tem o objetivo de adicionar uma resistência no circuito, tá bom? E aqui a gente tem o que a gente chama de lei de Ohm, que relaciona tensão, resistência e corrente, que foram justamente as 3 grandezas que a gente acabou de ver. Então, a resistência ela é a tensão dividida pela corrente. A tensão é a resistência vezes a corrente. E a corrente é a tensão dividido pela resistência. E assim a gente consegue relacionar os 3, elas são proporcionais entre si. Com esses conceitos que a gente conseguiu estabelecer, a gente tem agora o aparato necessário para construir o que a gente chama de circuitos. E circuitos nada mais são do que percursos que a corrente elétrica faz e que ele é útil de alguma forma para a gente. Então, por exemplo, para acender uma luz, para ligar um motor. E começa assim, a gente escala até conseguir um computador, por exemplo. Consegue operar uma aeronave por conta dos computadores que tem na aeronave. Por aí vai. Aqui eu trouxe um exemplo simples. Isso aqui é um circuito. A gente tem uma pilha, uma bateria que tem uma chave. Essa chave, quando ela está aberta, que a gente chama que ela está nessa posição aqui, não passa corrente, porque é como se o fio tivesse cortado. E aqui a gente fecha e ela começa a acender. Na prática a gente vê que para poder ligar um circuito desse a gente precisa de um resistor, justamente para evitar que a corrente seja muito alta aqui nesse circuito. Mas para fins didáticos, né, para exemplificar, a gente coloca esse circuito mais simples aqui, que é justamente para ver como é que funciona o circuito elétrico, né, ou como é que é a ideia dele, qual é a intuição da coisa. E a gente tem o que a gente chama de protoboard. Para a gente montar os circuitos que a gente vai ver durante as aulas, a gente vai precisar de alguma forma de interligar os conectores, né? De fazer as ligações entre os componentes. E para isso a gente usa a protoboard. A protoboard é uma placa que permite que a gente faça essas ligações sem precisar soldar, ou seja, sem precisar fazer nenhuma ligação permanente entre os componentes. Aqui ela funciona da seguinte forma: onde está marcado em verde aqui, essas trilhas estão ligadas entre si. Então, daqui até aqui, se eu ligar algum componente aqui e outro aqui, eles vão estar ligados entre si. Tem um fio passando por aqui por baixo. Da mesma forma, aqui, onde tem esse negativo, também tem um fio passando por aqui por baixo. E eles são independentes. Então, se eu ligar um aqui e um aqui, eles não estão ligados entre si. Mas se eu ligar um aqui e outro aqui, eles estão ligados entre si, sim. E a mesma forma que acontece no meio. No meio a gente tem, só que na vertical. Então, onde está marcado em verde, tem um fio passando por aqui. Então, tem vários fios aqui na vertical e esses fios são independentes entre si. Então, não estão ligados entre si. Aqui eu coloquei só um exemplo de alguns dos circuitos que a gente vai montar durante as oficinas. É um circuito bem simples, só para mostrar como é que funciona essa ligação da protoboard. Aqui a gente tem um negativo, então se esse fio está ligado aqui, então ele está ligado em todos esses furozinhos aqui que estão nessa horizontal. Assim como esse positivo está ligado em todos esses fiozinhos que estão aqui na horizontal, nessa de baixo. Então a gente puxa um fio daqui para cá, o fio conduz eletricidade, e aqui na vertical a gente também tem que esse negativo está ligado em todos os fios que estão aqui embaixo. Da mesma forma, essa perna do LED que está ligada aqui, consequentemente está ligada nesse negativo. Essa perna positiva do LED está ligada nessa perna do resistor. O resistor traz para cá, está ligado aqui, que está ligado nesse fio, que vem para cá. Então a gente fecha o circuito. Bom, com os circuitos, com o conhecimento de circuitos, a gente vai conseguir
vai precisar, né, de algumas coisas para poder fazer alguns circuitos legais, porque ficar só nos LEDs e nos resistores também tem suas limitações, né? Não dá para fazer muita coisa. E aí a gente vai usar algumas coisas interessantes. Resistores e LEDs, como eu tinha falado, a gente vai trabalhar com motores. Esse aqui é um dos motores que a gente vai utilizar. Esse aqui é o que chama de servomotor, é um motor que a gente consegue controlar muito bem a rotação dele, então a gente diz gire 30 graus, ele vai lá e gira exatamente 30 graus, gire 60 graus, ele vai lá e gira 60 graus. É um motor bem interessante de se trabalhar. LDR é um resistor, que nem esse aqui, ele faz oposição à passagem da corrente, só que ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele reage à luz. Então, quanto mais luz tem nele, maior a resistência dele, e por aí vai, sabe? Aqui a gente tem alguns sensores, o sensor que a gente vai utilizar é o sensor de ultrassônico. Ele faz o que? Ele consegue medir distância através do som. Da mesma forma que um morcego utiliza a geolocalização dele por conta do som, por conta do meio que um sonar que ele tem, é o mesmo princípio de funcionamento desse sensor ultrassônico. Ele consegue medir distância a partir da velocidade do som. Eu falei geolocalização para o morcego, mas é ecolocalização, perdão. Aqui os buzzers são fontes de emissão de som, são apitos basicamente. A gente joga uma corrente neles, aplica e eles vão apitar para a gente. Bom, é isso. Esses são os componentes e os conceitos que a gente vai precisar para trabalhar com a eletrônica e com Arduino e tudo mais. Espero que tenham gostado dessa aula. Boa oficina para vocês.